e de repente você começa a entrar numa carreira, numa trilha, num direcionamento. Eu entendo o tema da ambição, né, de você querer fazer o seu caminho, mas não havia momentos de, puxa, tô sentindo falta daquilo que eu vivi os últimos anos? Não, até porque assim, eu fiz algumas, como eu falei, estive no barco algumas vezes e estava muito feliz com o que eu estava fazendo. Construir meu caminho era algo que eu queria fazer. Olá, sejam muito, muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito e host aqui do podcast. O meu convidado de hoje é uma pessoa que eu conheço já de muito tempo e que já estava na minha lista aqui de pessoas que eu gostaria de trazer para o podcast e agora conseguimos encaixar as agendas. Pierre Schurmann. Pierre, seja muito, muito bem-vindo ao Conversas com Propósito. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui contigo e tenho acompanhado aí seus capítulos e tem sido bem legal. Muito bom. Vou fazer uma apresentação mais completa tua e aí a gente já vai dar início aqui à tua entrevista. Então, Pierre é o fundador e CEO da Nuvini, um ecossistema líder na América Latina de empresas SaaS, Software as a Service, listado na Nasdaq e focado no segmento B2B. Antes da Nuvini, Pierre investiu em outras startups, com destaque para a Bossa Nova, o fundo de investimentos mais ativo da América Latina focado em startups em estágio inicial, o chamado Early Stage, atualmente com mais de 750 investidas no portfólio. Formado em Business pela NSU na Flórida, Pierre traz no sangue e na origem familiar o viés desbravador e empreendedor. Dos 15 aos 19 anos, viveu embarcado, junto com seus pais e irmãos, a bordo de um veleiro para uma volta ao mundo, uma aventura que forjou sua forma de ver e navegar pelos negócios e pela vida. Ainda muito jovem, aprendeu a programar e foi cofundador do Zik, que chegou a ser um dos maiores sites de busca do fim dos anos 90, muito antes do Google se tornar o que é hoje. Depois de vender o Zik para a Star Media, onde atuou por 2 anos, fundou a Ideia.com, uma incubadora de projetos de internet. Posteriormente, fundou a Connects, empresa de marketing de experiência, e o Experience Club, uma das maiores plataformas brasileiras de eventos e relacionamentos corporativos. Eu conheci o Pierre há muitos anos, bem como seus pais, Wilfredo e Heloísa, quando realizamos alguns projetos educacionais em conjunto. Desde então, acompanho o seu crescimento, projetos e conquistas, a exemplo da abertura de capital da Nuvini na Nasdaq em setembro de 23. O Pierre tem 57 anos de idade, é casado com a baiana Fernanda, com quem tem 2 filhos. Nas horas vagas, gosta de jogar tênis e velejar. Não podia ser diferente, né? Pierre, é uma alegria ter você aqui hoje e eu queria te pedir para a gente começar com um momento, um trecho da sua história que foi marcante e que de alguma forma te ajudou a definir quem você é hoje. André, eu acho que tive vários trechos importantes da vida, mas o mais marcante foi durante a primeira viagem, né? A gente saiu para viajar, eu tinha 15 anos de idade. Acho que morar no barco e sair de uma casa para ir morar no barco foi um momento marcante, ou seja, foram vários anos marcantes, mas o que me fez, o catalisador disso foi que quando eu tinha 18 anos, finalzinho de 18 anos, eu acabei, por uma série de fatores, de coincidências, saindo do barco para encontrar o veleiro Cisne Branco. O barco, saindo da viagem, da expedição, a gente estava na Martinica, no Caribe, e fui encontrar o veleiro Cisne Branco numa outra ilha em Antígua, que era uma ilha, enfim, muito, muito próxima, com 18 anos, com $200, e voltei para o barco 4 meses depois de ter saído de lá, levado um veleiro como parte da tripulação até a Flórida, da Flórida ido para na Carolina do Sul e trabalhado na reforma de um iate na Carolina do Sul por 2 meses. Então, eu saí para uma viagem de uma semana com $200 e voltei 4 meses depois com quase $7.000, que na época para mim era uma fortuna. E isso me transformou, me fez ser muito adaptável e enfim, procurar oportunidades no caminho. Sensacional, muito bom esse recorte, hein? Você estava ali, quando você sai do barco, com quantos anos mais ou menos? Ainda com 15? Não, eu tinha 18. Foi antes eu sair do barco de vez, assim, na Antes de verdade, sair de vez, nos essa 19. essa experiência, que eu acabei tendo funcionários, com 19 anos eu tinha 18 anos eu tinha funcionários que eram
que eram amigos que estavam na faculdade, me fez querer fazer faculdade nos Estados Unidos. Então foi Ah, uma aventura, que acabou, me dando muita independência, muito aprendizado, que é resultado de ter morado no barco 3, 4 anos com disciplina, com adaptabilidade, com, aprender a confiar nos outros, aprender a entender os outros, né. E acho que a soma das coisas, mas isso foi efetivamente um catalisador que me falou: "Poxa, se eu consigo me virar, eu fico autossuficiente". aham, aham. Eu imagino, Pierre, assim, dos 15 aos 19 anos é o auge da adolescência, né. Você num barco tinha quantos pés o veleiro? O primeiro tinha 44, era o 40, veleiro, né. veleiro o E Guapus, aí primeiro barco. é aquela Pequenininho. história, a gente entende um pouco disso, mas bem pouco, na pandemia, né, quando a gente fica todo mundo Sim, trancado em casa com as famílias e tal. perfeito. Como é que foi para você ficar, circunscrito, né, àquele ambiente do veleiro? Obviamente vocês tinham o itinerário, passavam em diferentes lugares, mas assim, no auge da adolescência, que tipo de pensamentos passavam pela tua cabeça? Você, se dava conta da oportunidade que você estava vivendo, do quão diferente você estava se tornando, ou era aquela coisa: "Não, eu estou seguindo a família", e só depois você começou a se dar conta? Então, eu diria que é uma soma dos 2, porque por 10 anos, meus pais planejaram por 10 anos, então quando eu tinha 5 anos de idade, meus pais começaram a planejar para essa viagem, que era para ser uma viagem de 5, 6 anos, acabou sendo uma viagem de 10, eu fiquei 4. Aham, E a gente então, já tinha, eu brinco com a lavagem cerebral, grande de que a gente ia conhecer o mundo, né. aham. E conhecer o mundo, eu sempre gostei de viajar e a gente sempre viajou, era algo incrível, né, era algo, inédito, era algo que nunca nenhuma família brasileira tinha viajado ao redor do mundo e eu não conhecia nenhum amigo que conhecia o mundo, então, a viagem foi uma experiência incrível e sair de uma casa, né, de 300 poucos metros quadrados para um barco, foi uma adaptação, mas por muitos anos, nos outros barcos até menores, a gente passava os verões, no barco. Então, o fim de ano, Natal, era no barco. Então a gente ia para Ilhabela, morava em Florianópolis, né, mas ia para Ilhabela, para Angra, e ficava lá 2 meses. Então houve uma adaptabilidade, houve um planejamento muito, muito bom, dos meus pais, em nos adequar a um ambiente muito pequeno. O barco era tão pequeno que na frente tinha uma cabine onde meus irmãos dormiam, atrás tinha uma cabine onde meus pais dormiam, eu dormia na sala. Então eu passei 4 anos dormindo na sala, literalmente era o primeiro a acordar e o último a dormir, mas foi uma experiência maravilhosa, porque especialmente depois de sair do Brasil, né, você começa a, visitar culturas diferentes, lugares diferentes, coisas que hoje, com a internet, com o Instagram e com tudo, você vê em tempo real. É, Lá em 84 não imagino. existia isso. A Polinésia eram 2 páginas na National Geographic, meus Isso. pais, que é uma revista que meus pais assinavam, e você assistia aquela lá foto de dizer: "Nossa, isso aqui deve ser incrível". E chega lá e é mais incrível ainda, porque não tinha turista, não tinha como chegar em muitos lugares, então, a viagem foi, muito transformacional e, não houve nenhum momento onde eu falei: "Putz, tô arrependido, tô longe dos meus amigos, tô longe", não tive não tive essa sensação de perda, foi uma sensação de só de ganho. Muito bom. Eh, eu fico pensando na palavra reiniciar ao te ouvir, né. Essa coisa de, novos inícios, né, novos trechos nessa aventura. O quanto você acha que, essa experiência de passar 4 anos embarcado, volto a dizer, nos 15 aos 19 anos, forjou em você a resiliência para se tornar um empreendedor serial? Eu acho que, ela ajudou um pouco na resiliência, a resiliência veio através das outras pauladas que eu levei durante o caminho, É. mas ela ajudou muito, na adaptabilidade, né, em se tornar Uhum. o que o velejador chama de safo, né. Você tem que Certo. estar, constante aí, porque o vento muda ao tempo Aham, inteiro, você não controla o vento, tem muitas analogias nesse sentido, né, aham, e você precisa sim ser safo, sim ser adaptável, sim entender que a mudança é constante, né, aham. e a partir do momento que você entende que a mudança é constante, sim, lhe torna um pouco mais resiliente, sem dúvida.
Uhum, uhum. E adaptabilidade no sentido de, obviamente, vento, de, não estar preso a um plano específico. Fala um pouco mais do que é essa adaptabilidade então. Eu acho que a adaptabilidade ela é um mix, é uma soma, de, você estar em ambientes que você nunca esteve antes, isso automaticamente te faz ser adaptável, se você não é Uhum, adaptável você não consegue, vai ter estresse o tempo inteiro. uhum, Entender que, de novo, os mares, o vento, o tempo muda constantemente, então, se você não entende isso, você se frustra: "Oh, por que que não ventou hoje?" Não era para ser, o vento não era para soprar desse lado, era para ser contra, não era pra ser a favor. E eu acho que assim, o veleiro, né, velejar é algo, que você tem uma estimativa de chegada, né, então pode ser 4 dias, pode ser 6 dias, dependendo do vento. Então isso te dá, automaticamente, diferente de um avião, de um carro, de outros meios de transporte, até de uma lancha, te dá, a necessidade de estar aberto a essa variabilidade, eu chamaria. E aí uhum, isso também fortalece a sua adaptabilidade, porque se você for muito rígido ou rígida em qualquer um desses pontos, você vai se estressar mais. O outro lado disso também, é que você precisa ter muita disciplina. Então, eu fui autodidata, tive, meus irmãos foram ensinados pelos meus pais, você tem turnos no barco, não acorda, não pode dizer: "Ah, eu quero ficar de tal hora a tal hora". Então, existe uma disciplina que, caminha junto com essa adaptabilidade, né. A adaptabilidade não é, abrir mão de: "Ah, vou fazer o que eu quero, quando eu quero, ou do jeito que eu quero". Acho que a disciplina ajuda a dar um embasamento para que você consiga, justamente, ser adaptável, pela disciplina que você tem nas coisas que você faz e a forma como você se programa. uhum. E você tem alguma lembrança de um momento ou recorte ao longo daqueles 4 anos, aonde vocês tenham passado por uma situação mais extrema, que você tenha, associado com medo, com receio do que poderia acontecer, e o teu aprendizado com isso? Durante no meu tempo específico no barco, não. Tive uma tempestade, que a gente estava chegando no Caribe, chegando na Flórida a primeira vez, acho que era 85, não, 87. É. Hã. E a gente pegou uma tempestade muito forte e eu tinha muito medo de raio, e Ah, o meu barco era de fibra de vidro, sei. então, senti muito medo, mas meu pai eu estava lá fora, né, como timoneiro, como skipper, né, Aham. do turno, né, que você não pode escolher, se tá chovendo, vai lá e fica no seu turno. E meu pai falou: "Fica tranquilo que vai dar tudo certo", e aprendi a superar meu medo naquele momento de raio específico, e valeu para outras coisas. Mas a gente Aham. teve muita sorte de ter, eu digo sorte, porque o tempo você não consegue prever, Claro. de não ter tido, momentos assim. Meus pais em, 93 tiveram uma tempestade muito grande na Nova Zelândia, entre Nova Zelândia e Fiji, o barco foi desmastreado, ficaram 7 dias à deriva, isso foi Puxa. realmente muito mais, impactante, mas eu não tive nenhum momento fora essa tempestade, que é pequeno comparado com o que eles viveram, pra dizer: "Olha, tive medo". Não tive medo. E vocês alternavam essa posição de timoneiro, então seu pai, você e seus irmãos? Meu pai, eu e minha mãe, Ah, porque meus entendi. irmãos eram muito menores, né, eu tinha Muito 15, menores. meus irmãos tinham 10 e 7, então, Ah, os 8, então eram menores. entendi. Muito bom. E como é que foi a decisão, então, de deixar a expedição aos 19 anos para estudar e depois dos 4 anos embarcado? E por que você escolheu estudar nos Estados Unidos? Você já falou um pouquinho sobre, você ganhou, um bom dinheiro ali, mas eu queria que você trouxesse um pouco mais de contexto aí para esse momento da decisão de saída, né, de deixar e escolher os Estados Unidos. Então a viagem, foi planejada para ela durar no máximo 4 anos, que era justamente o tempo que eu terminaria o colegial, né, o científico na época, para começar a Autodidata, né, faculdade. importante lembrar, né. Autodidata, para começar a faculdade. Po Possivelmente, se eu não tivesse feito aquela minha mini expedição, eu teria continuado no barco, e continuado a viagem com a família. Mas eu sempre tive uma vontade de empreender, de fazer algo por mim, de forma independente,
e surgiu o momento que o barco estava, eh, a expedição ia para o Pacífico, então seria eu visitei o barco no Pacífico, mas ir para o Pacífico seria uma mudança muito grande. Não existiam universidades que naquela época que pudessem, fazer por correspondência, hoje tem várias, naquela época não tinha. E eu tive que tomar uma decisão, de ou, seguir, né, para o Pacífico, o que acabaram sendo mais 6 anos, todo mundo achava, a gente achava que ia ser 2 ou 3, mas 6 anos, ou, fazer ir para os Estados Unidos fazer a faculdade, e os Estados Unidos por causa da experiência que eu tive, tendo amigos que estavam na faculdade lá, era um ambiente, eu achei, obviamente, de aprendizado, mas também divertido, com mais colegas, com mais gente, e fui fazer administração porque eu achei que business era o que, era o business ou direito, e aí como o direito nos Estados Unidos era muito complexo, as provas que precisavam fazer, as coisas que precisavam fazer eram muito complexas, fui para o mundo dos negócios. Uhum. E a reação dos seus pais, porque você como irmão mais velho, então deixa seus pais e seus irmãos, e eles entenderam, foi numa boa essa discussão? Essa discussão foi super numa boa. Meu pai, especialmente, porque obviamente minha mãe também, mas meu pai especialmente que achou muito válida a minha vontade de querer, né, fazer faculdade e continuar a minha carreira. Ambos começaram muito jovens, né, meus pais começaram muito jovens, tanto, profissionalmente, e foi super apoiado, super apoiado. E depois, né, que, você, estabelece a base nos Estados Unidos, você inicia então sua carreira, passando a trabalhar como corretor no Smith Barney, que é hoje parte do Morgan Stanley Wealth Management. Como é que foi esse início de carreira? Esse início de carreira foi porque, eu estava procurando, na verdade durante a faculdade eu continuei trabalhando em barcos no final de semana, invernizando, lavando, e dava um bom dinheiro, acho Aham. que até hoje deve dar bom dinheiro. Aí, sei lá, coisas que a IA não vai substituir tão cedo. Hã. Mas aí surgiu uma oportunidade, eu tinha visto um jornal, uma oportunidade de estágio, na Smith Barney, fui, gostei, tinha uma turma jovem, tinha uma turma, trabalhadora fazendo bom dinheiro, e decidi, me empenhar para poder, pass fa terminar o estágio, passar as provas, né, você tinha as provas que precisava fazer lá o Series 7 e o Series 63, e aí embalei nesse caminho aí e fui. E E fui até a família chegar ao Aham. Brasil. E a alma, meu caro? Porque, assim, uma coisa é você estar 4 anos embarcado, mas vendo o mundo, né, aquela coisa de free spirit mesmo, e de repente você começa a entrar numa carreira, numa trilha, num direcionamento. Eu entendo o tema da ambição, né, de você querer fazer o seu caminho, mas não havia momentos de: "Puxa, tô sentindo falta daquilo que eu vivi os últimos anos"? Não, até porque, assim, eu fiz algumas, como eu falei, eu estive no barco algumas vezes, Hum, e estava muito feliz com o que eu estava fazendo, com poder, né, construir meu caminho, construir minha vida. Não era nem, tipo, da nunca pensei em um dia eu vou fazer minha viagem de volta ao mundo, não sei. era minha ideia. E daí Construir quanto meu tempo espaço, construir meu caminho era algo que eu queria fazer. Aham. E aí quanto tempo até você voltar para o Brasil? Então, quando a família voltou para o Brasil em 94, eu vim para a chegada da família, e aí foi um evento. Antes disso, a família desconhecida, não tinha muita visibilidade, tinha zero visibilidade, e aí quando a família chegou no Brasil, foram capa da Veja, teve uma exposição grande no Fantástico, tinha muita mídia, e aí eu vim para ficar uma semana de férias que você tem nos Estados Unidos, e aí conversando com meu pai, ele, sugeriu, ou vou dizer que pediu, mas falou: "Pô, por que você não vem, trabalhar aqui, nos ajudar a converter isso aqui em algo, né, converter isso aqui em algum negócio". Meu irmão do meio, David, tinha saído do barco também, ele saiu do barco Uhum. na no 7º ano da viagem, da Nova Zelândia, e estava estudando, filme e cinema, ele hoje é cineasta, Uhum. e aí eu falei: "Ó, pode ser uma boa ideia". E aí voltei para o Brasil para ajudar a organizar o que virou, né, a Schulman, enfim, com as expedições, com as viagens, a empresa de, como chama? O projeto de vida, de, expedições, com a família. Ah, muito interessante. Então, se eu estou entendendo certo na linha do tempo, eles ficaram 10 anos, dos 10 você fica 4, depois você fica 6 nos Estados Unidos e você volta ao Brasil.
É isso? Isso, Tá. é isso aí. E aí, como é que foi essa mudança de, projeto, né, primeiro sai dos Estados Unidos, vem para o Brasil, começa a trabalhar novamente com a família, mas obviamente daí você já mais maduro, e aí, teve o projeto da expedição, né, Magalhães Global Adventure, né, aonde a Sim. família, repetiria o roteiro de Fernão de Magalhães. Então como é que foi para você passar a atuar no planejamento, dessa nova etapa de aventura e os teus principais aprendizados com isso? A experiência foi incrível, uma das coisas hoje tem acho que o mundo mudou, está muito mais conectado, mas uma das coisas, que acho que são importantes, ou pelo menos para mim foram importantes, é que quando o barco estava velejando, né, no Pacífico e dando o restante da volta ao mundo dos outros 6 anos, você não tinha celular, você não tinha comunicação, então eu falava com eles uma vez a cada 3 meses, né. Ah, Eu não tinha essa quando eu chegava em algum lugar ou tinha um SSB que conectava um rádio, conectava com outro pessoa de rádio, que aí conseguia fazer um telefone via rádio. Então foram anos, muito sozinhos, sem dúvida, de muito aprendizado, amadurecimento. E quando eu voltei para o Brasil, estar com eles, estar no Brasil, e o Brasil tem um calor humano, tem, incrível, e ter uma oportunidade de construir um projeto, novo projeto juntos, foi muito bom. Então a vinda para cá foi uma decisão relativamente simples, porque, parecia que ia ser parecia que ia ser e acabou sendo, um belo projeto de vida. Acho que o aprendizado, que eu tive foi, de foi a primeira startup, vamos chamar assim, saí de uma função executiva e ajudei a construir o negócio, ajudar a identificar a marca, como, né, como trabalhar a marca, o próprio projeto de Magalhães foi um projeto, uma envergadura grande, né, então patrocínios, importantes, e por causa dele, eu esbarrei na internet, depois eu posso falar um aham, pouquinho disso, conheci a internet por causa dele e acabei é. indo para a internet como consequência disso. Tem até uma história, né, daquele do projeto educacional pioneiro no Brasil, e a Isso, ideia de distribuir isso, o conteúdo dessa nova expedição para as escolas, a sua viagem perfeito, para Minneapolis, e aí você ouve falar na CNN que estava com um projeto para ter um canal de educação, bem no comecinho da internet. Queria que você contasse essa história e como é que isso perfeito, influenciou a sua carreira para você estar onde está hoje. claro. Então, a gente tinha esse projeto educacional com as escolas brasileiras, teve, e com as americanas. As americanas tinham um desenvolvedor de CD-ROM, que Aham. distribuía CD-ROM, e aí ele falou: "Puxa, acho que a CNN tem um projeto educacional via cabo", e acabei indo parar em Atlanta, e quando cheguei em Atlanta, eles me disseram: "Puxa, você deveria, distribuir esse projeto na internet". E Hum, tendo morado nos Estados Unidos muitos anos, eu assinava America Online, né, que era um BBS, né, certo. na internet. Eu falei: Isso. "Ah, eu sei", é tipo, eu falo: "Não, é outra coisa totalmente diferente". Aí eu voltei para o Brasil e eles me apresentaram para algumas empresas, mas 2 que me chamaram mais atenção, você vai conhecer, uma foi a Netscape, que Aham. era fez o primeiro navegador, o primeiro browser, Isso. e a outra foi o Yahoo, ou Yahoo, Uhum. que na época era o site, a internet, né, É, não é. existia Google, era o business, né, era o negócio. E aí fui lá, pra Califórnia, não se chamava startup, não se chamava Silicon Valley, não se chamava nada, fui pra Califórnia lá, pra conhecer essas empresas, Isso foi em que e ano, Pierre? Mais ou menos? 90 e nove final de 90, comecinho de 96, comecinho de 96, 96. tá. Uhum. É, finalzinho de 95, comecinho de 96. E aí voltei e falei: "Puta, esse negócio vai bombar", fiquei muito impressionado, parecido com a sensação que eu tenho sobre IA agora, IA. Uhum. mas em outra velocidade, em outro momento, e voltei e falei: "Puta, eu vou aprender, vou fazer algo nesse mercado, não sei o que é". Hã, e aí, trabalhando para os meus pais e para a família, né, pra família de dia, de noite aprendi a programar Perl, que é uma linguagem hoje pouquíssimo usada, e aí caminhei para criar um catálogo, um guia igual o Yahoo, que era tipo, não vamos complicar, vamos adaptar aqui para o Brasil, e a coisa foi caminhando, caminhando, em paralelo a família, cada vez mais o projeto pronto para sair, saiu em setembro de 97, e em no finalzinho de 96, eu decidi que,
finalzinho de 96, comecei a fazer os dois ao mesmo tempo, aí eu fundi o meu negócio um ao outro, com outro site de busca, aí criamos o Zik, um M&A, meu primeiro M&A, Aham. e acho que abril, maio de 97, eu oficialmente comuniquei que eu não ia seguir com a família na viagem, que essa viagem eu tinha ajudado o patrocínio, captado patrocínio, ajudado a organizar, tinha feito a estruturação para ir na viagem, né? Então agora eu Certo. vou na viagem, começo, meio e fim, 30 meses, que era super cronometrado, e Hã, acabei pulando para empreender junto com os dois sócios e sair do negócio da família. entendi, entendi. E aí quanto tempo o Zik até a venda pra Star Media? Então, o Zik começou em finalzinho, comecinho de 97, Aham. e a Star Media comprou o Zik em outubro de 98. Foi muito Ah, foi rápido. rápido, foi rápido. É, Aham. é. A internet naquela época era 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 muita espuma, sem dúvida, mas era muito tudo muito rápido, né, tudo muito É. rápido. E como é que foi para você com esse espírito empreendedor, com esse hábito, né, de novos horizontes, novos ventos, a história do barco, empreender, planejar um novo projeto, de repente você vende o seu negócio para uma grande organização onde você atua por 2 anos. Como é que foi essa adaptabilidade? Eu diria que foi uma experiência, quando a gente vendeu o Zik pra Star Media, eh, a Star Media tinha 60 pessoas, né, a Star Media inteira, o Zik tinha 15, 20, 15. Quando eu saí da Star Media, ela tinha 800 pessoas em 11 Meu países. Deus. Uhum, Então foi a experiência de estar lá de dentro, ou seja, não era uma organização estável, era uma empresinha, ra crescimento muito rápido, com capital praticamente ilimitado, né, então, onde era fincar a bandeira. Como fui trabalhar em novos negócios, né, fazer aquisições e fazer parcerias, continuava sendo dentro do meu escopo aí, e foi uma experiência incrível de ver o que fazer e o que não fazer, e como aham, dinheiro demais às vezes não é bom. aham. Então, foi um aprendizado, inacreditável, que eu sou super grato ao Fernando Spoelas, e ao índio brasileiro, né, que me contratou, pra porque não todos foram pra Star Media, e ver um negócio escalar e ver um projeto, né, depois teve desafios, como toda a internet, foi uma experiência muito, muito, muito legal. Eu imagino, E de imagino. crescimento profissional, né, de crescimento Ah, profissional. uhum. Muito bem, aí a gente pula na linha do tempo, fevereiro de 19. Então eu tô dando aqui um salto de 20 anos, vamos dizer. É. Aí você sofre um tombo de patinete, no qual você quebra o fêmur e o quadril, fica um mês parado e depois mais 4 meses fazendo fisioterapia. Eu queria saber o que que aqueles 20 anos que a gente acabou de saltar agora, e esse episódio, estimulou na sua cabeça e no seu espírito para criar a Nuvini. Eu acho que, eu acho não, tenho certeza que eu sou um, empreendedor serial, acho que eu já estou na Aham. minha sexta ou sétima empresa que ele precisa me contar. E aí, as experiências, acho que as 2 experiências, a primeira de ter fundado o Experience Club, escalado o Experience Club, e uma vez ele tivesse estado estável, né, o Natália, que era meu co-founder, hoje é CEO, o Experience Club está aí até hoje, Sim. enfim, continua firme e forte. Me deu, muita tranquilidade, de poder entender que é possível você sair do seu negócio e o negócio continuar Aham. caminhando, crescendo. E a Bossa, né, junto com o Kepler, a gente escalou a Bossa muito rapidamente, saímos de junho de 15, a gente tinha 50 e pouco, 40 e poucas empresas no portfólio, em dezembro de 15 já tínhamos quase 100, Uhum. e depois continuamos escalando, quando saí tinham 800 investidas, hoje são mais de 2.500. Hã, essas experiências, a soma de empreender e investir, me deram essa visão de investidor e, operações. A queda de patinete me deu uma outra visão que foi, a Bossa tinha crescido muito, já estava já bem estável, que é uma outra coisa que eu aprendi. Eu gosto muito de escalar negócios, Aham. voo de cruzeiro não é muito comigo. É. Já estava super em voo de cruzeiro, pô, o João
e todo o time que a gente tinha já na Bolsa estruturado, com comitês de cada área específicas, ou seja, virou um negócio maduro, eu diria. E aí quando eu caí de patinete e fiquei, sem poder viajar, sem poder interagir muito, e vi que o negócio continuava indo bem, falei: "Bom, esse negócio não depende mais de mim, hã, n tanto, não tem tanto mais que eu consiga fazer para escalar esse negócio, vou começar a olhar oportunidades". E aí comecei a estudar uma tese, de primeiro, como essa tese era comprar uma empresa, e eu falei: "Putz, uma empresa só é muito risco, vou ver que grupos, de que forma existe, consolidadores no mundo". Fui pesquisar, 4 meses pesquisando todos os principais players, Constellation, Tiny, Roper, tem vários aí listados e privados, e Uhum. entendi que poderia fazer mais sentido este caminho, né, ou seja, montar um negócio onde a gente tem, diversifica o risco, mitiga o risco diversificando em diferentes segmentos, hã, e e aí com isso eu trabalhei para montar o Nuvini lá em novembro de 19. Agora, tem aí um espírito indomável, né? Eu te ouvindo e acompanhando essa trajetória, no que eu, né, pesquisei sobre você, tem uma coisa de você não é um cara que gosta de mar calmo. É. Isso foi É, mar forjado, né, calmo definitivamente não. é, Não tempestades extremas também não, mas mar calmo não. Mar calmo não me, não é algo que eu não é o melhor lugar para me colocar. não, dá para ver isso. E aí, É. quais são os teus maiores aprendizados, então, investindo em startups durante todos esses anos? Eu acho que, acho que tem algumas coisas. O primeiro é que, hã, o o principal foco do investidor tem que ser na pessoa ou nas pessoas, porque Uhum, todo o resto, especialmente com o IA agora, muda numa velocidade tão grande que, você deveria focar no empreendedor, empreendedores ou empreendedoras que estão fazem parte do time, ou as pessoas que estão junto com o empreendedor executando o negócio. A segunda é que, eh, quando a gente olha, eu vou dar 2 exemplos aqui, tem um vídeo que eu tenho, que eu salvei lá de trás de 2004 do Zuckerberg, ele hum, tá sentado num sofá 10 horas da manhã com um copo de cerveja na mão, de bermuda e camiseta. Você assiste aquele vídeo e você diz: "Puta, eu jamais botaria nada nesse negócio", né. certo. O Peregrino botou $1.000.000, $1.000.000 no Facebook, e se ele não tivesse vendido, hoje valeria 9 bi. Aham, Então, o empreendedor, se conseguir entender, não só investir, mas entender, dar suporte e ajudar para que o empreendedor, a empreendedora possam acompanhar, nem sempre acontece, aliás, isso muitas vezes que não acontece, acompanhar o crescimento do negócio, não no sentido de números, mas de estrutura, pessoas, gestão, amadurecer como gestor, amadurecer como sair de operacional e virar um gestor, uma gestora, são coisas muito diferentes. Eu acho que esse é onde, o investidor deveria, além de alocar capital, focar, porque todo o resto é tão mutável, ainda mais hoje, que se, você tiver um time bom, de empreendedores que estão, continuam a crescer e tem adaptabilidade, tem todos os fatores, você consegue, ter um bom retorno no seu investimento. é. Você mencionou há pouco IA, né? Você acredita que os negócios, então, baseados no modelo SaaS, estão com os dias contados, como a gente lê por aí? Totalmente. Hum, Totalmente. Eu acho que não só os negócios SaaS, eu acho que os negócios de serviços, vão ser transformados também. O de SaaS é mais óbvio, ou pelo menos é mais, mas é mais defensável, já explico por quê, mas os serviços são menos defensáveis. Então, assim, os negócios de SaaS, nós temos hoje 8 empresas, a gente tem um ativo forte que é o dado histórico, né, de transações, de clientes, de operações, de produtos, que não estão indexados pela IA, certo? Elas estão tá, dentro do nossa estrutura aqui. E que se a gente conseguir usar, e a gente está trabalhando bastante para nesse sentido, IA para melhorar a eficiência, criar novos produtos e até ampliar o que a gente oferece, ele se torna uma uma potência, uma oportunidade. Então a gente enxerga isso, sobre esse viés. Ainda sobre SaaS, o desafio é que o seu concorrente amanhã
não necessariamente vai ser o seu concorrente hoje. O que eu Aham. quero dizer com isso? Se eu tenho um ERP no segmento X, vamos chamar varejo, eu estou trabalhando lá com o varejista já há 10, 15 anos, eu tenho uma relação com esse varejista, com o ERP de varejo, onde eu sei as transações, eu tenho muita informação dos últimos 10 anos. Hã, o que eu não tenho, mas que eu posso começar a oferecer é como é que funciona toda a cadeia, de aquisição de cliente, retenção de cliente, de promoção, compras, de produtos. Então, existe um volume de dinheiro que passa pelo IRP, que é toda transação, por exemplo, com o varejista, que eu posso tentar identificar oportunidades de capturar parte da receita de marketing, parte da receita de estoque, parte da gestão do estoque, parte e eu começo aí, se eu tiver capacidade e eu tiver vontade, começar a concorrer com outras ferramentas de SaaS, que estão lá no seu nicho, mas não tem a informação que eu tenho, por exemplo. Uhum. Uhum. E é muito mais fácil para mim, já que eu controlo todo o resto do ciclo, se eu tenho acesso a todo o resto do ciclo, saber o quanto que aquela campanha, aquela ponta teve de fato, e com a automação de todos os processos, oferecer uma ferramenta de marketing para o meu cliente, que é meu cliente há 15 anos, do que a ferramenta de marketing ou de chatbot ou de qualquer outra coisa, oferecer ao RP. Uhum. Então, Uhum. ou seja, a expansão, da carteira dentro dos clientes, vai criar novos concorrentes para as empresas de IA. É. Tem um artigo recente foi publicado no MIT Sloan, falando o seguinte, eh, o software veio e, ele criou uma disrupção gigantesca, aí SaaS veio e impactou fortemente o software, IA veio e está comendo SaaS, e agora o que vai impactar severamente a IA é a filosofia. Do ponto de vista do pensamento crítico, da inovação, da criatividade, o elemento humano. Eu queria que você comentasse tua visão sobre isso. Você pode detalhar isso um pouquinho mais, só para eu entender o escopo específico? Porque É porque quando a gente olha IA e, os impactos no SaaS, você tem todo um viés de automatização, ganho de produtividade, tudo que você perfeito, comentou. Aonde perfeito. entra o senso crítico, a criatividade, a inovação, ou seja, o elemento humano que pode impactar esse crescimento exponencial da IA. Eu acho que, a primeiro, assim, dá uma contexto, né. Hã. Eu e nós todos aqui no Vini, nossos times, a gente está muito, hã, muito profundo em IA. Então, assim, Certo. eu acho que a forma que a gente olha a IA, e muitos podem discordar, é que a IA é inteligência. Uhum. Ela não é criatividade, mas ela cria, mas é inteligência. Uhum. Então, o ponto, de análise humana, ele é um ponto, hã, falho, porque ele é sempre, biased, ele tem um viés específico. E com Uhum. a IA você consegue, por exemplo, eu criei aqui, eu tenho um conselho virtual, que eu não uso para minha empresa, mas para outras decisões. Tem Aham. 12 pessoas, eu tenho um padre, tenho um artista, tenho Aham. eh, e eles discutem entre eles sobre qualquer tema que eu for colocar lá. Certo. E aí no final tem um mediador, tem uma tese e uma antítese, e aí tem um mediador que chega na conclusão. E Certo. aí você diria: "Pô, mas isso aí é não é válido". Você ficaria surpreso, na capacidade de novas ideias. Algumas coisas não, e não uso isso para decisões, mas, a capacidade de você conseguir trazer visões diferentes com base Hum. em contextos diferentes, hã, tendem a permitir que você tome decisões com uma amplitude maior, de pontos de vista, que o ser humano sozinho nem Uhum. conscientemente sabe que Certo. tem um viés específico. É. Hã, o que eu ia falar da segunda parte de A, se você me permitir, é que, Claro. eh eh, a preocupação que há não é o SaaS, acho que isso é ok, mas é o mercado, sabe, 300 bi de dólar.
eu acho que a preocupação de são os 7 trilhões de dólares de serviço nos Estados Unidos, onde você tem Harvey hoje fazendo na área jurídica, e tem várias outras ferramentas conseguindo potencializar de forma muito importante grandes segmentos onde pessoas faziam funções repetitivas de forma contínua e Uhum. repetitiva. Ah, Essa parte que eu acho que vai causar um impacto muito importante. Eu sou uma das coisas que me preocupa, eu não tenho a resposta para isso. Essa é a parte da IA que me, não vou falar, não tira o sono, mas me preocupa porque a grande maioria das pessoas ah, ou usa chatbot e entende que isso é IA, isso não é bem IA, ah, 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 ou testou IA 6 meses atrás ou 1 ano atrás e fala: "Pô, isso não funciona", e realmente é um outro, eh, a IA está evoluindo a uma velocidade muito, muito maior do que a nossa capacidade de adaptar. Eu vi a internet lá atrás, nem tem como comparar, é como sair do acesso discado à fibra em 1 ano, em Aham. termos de velocidade. E aí, essa nossa, hã, lineara lin linie li Linearidade. linearidade humana, ela não está conseguindo absorver a capacidade que a IA já tem e continua tendo de uma forma composta de acelerar, eu vou chamar de inteligência, porque a forma, eu sei que não é bem inteligência, mas ela consegue repetir, se ela pega um histórico de uma função dos últimos 5 anos numa empresa, ela consegue processar, repetir, aperfeiçoar em 12 ciclos que ela faz em meia hora, fazer melhor. Então, e aí esse é o grande impacto, que acho que nós não conseguimos segurar a IA, porque virou uma corrida, hã, e a gente também ainda não tem uma solução de como lidar com isso, dado que é inevitável essa disrupção. Uhum, uhum. E essa vertente, tem algumas pessoas que dizem que a gente com a IA caminha para uma pasteurização, porque a IA ela trabalha com as informações que já estão aí, já estão produzidas, que já estão disponíveis para poder fazer esse senso crítico e esse ganho de produtividade. Você concorda com essa visão ou não? Eu concordo com essa visão, por isso que como me sugeriram, se você tem essa visão e é um senso crítico importante, construa mecanismos justamente para que você não você possa mitigar, ou construir um cenário com, pontos divergentes que possam, te dar ou te instigar a ter um pensamento mais aberto ou diferente ou alternativo. Mas é importante lembrar que a gente hoje, muito que a gente consome, muito que a gente, vê, muito que a gente, interage no dia a dia, já tem filtros, Uhum. e que nos fazem, infelizmente, cada vez mais olhar dentro da caixinha. Então, vamos Aham. pegar o Instagram, o Facebook, as mídias, a própria busca do Google e a mídia em geral, ela tem algoritmos, que não diversificam o seu pensamento. É Elas verdade. te levam, Pelo contrário, né, eh pelo contrário. cada vez mais, pra aí isso cria até uma polarização, enfim, não vou entrar nisso aí, que já existem, né, então a IA não está fazendo nada de novo nesse sentido. Acho que o que a gente deve fazer, e eu tenho, né, cada vez mais, me atido a isso, putz, qual é o contraponto disso? Qual é o centro cri Como é que você consegue ter um senso crítico em relação ao que está sendo a IA tá te trazendo, porque isso é algo nosso, isso é inteligência, né. Aham. E aí isso pode, permitir mitigar, essa frente, mas tem que ter o senso crítico que infelizmente, não é comum. É. Eu fico trazendo, eu te ouço e fico trazendo aqui para minha realidade, né. Um dos meus chapéus é como headhunter, e aí com especialização em posições de alta senioridade aqui na minha empresa na Propósito. Você acha Perfeito. que a IA vai substituir o meu papel como headhunter na totalidade? Eu entendo que tem todo um tema de automatização, ganho de produtividade, acesso a perfis e etcétera, mas pensando na análise crítica, olhando para o aspecto comportamental e cultural, você acredita que vai chegar nisso?
Então, se a tecnologia pudesse substituir isso, né, alguém fazia um MBTI ou qualquer um outro exame e você já sabia, pô, tá, isso aqui sim, isso aqui não. É. Então, eu acho que a a psique humana, e a nossa capacidade, a sua capacidade de interpretar, coisas que vão além do currículo e além do que está lá no resultado de um exame qualquer, um teste qualquer, elas não vão ser substituíveis tão cedo. Acho que Uhum. isso é algo que você pode fazer exames, você pode fazer entrevistas, pode fazer muitas coisas, mas, ainda, pode ser que algum dia aconteça, ainda, eh eh, vo na decisão final, a sua experiência vai valer. E aí eu vou conectar isso com startups, né. Então, se a IA puder selecionar startups, não precisa mais de investidor, não precisa mais de fundos. Não, não é fato. E não vai ser fato tão cedo, porque existe um contexto histórico, existem, coisas da sua experiência que, interagindo com a experiência do candidato ou da candidata, você consegue entender, e do seu cliente, você Isso. consegue entender que a IA não vai conseguir entender. Isso é Tô humano, aliviado, né, isso é tô aliviado. inteligência humana. Eu fiquei aliviado, muito bom. Você sabe que eu recentemente passei por uma experiência aonde um profissional de mercado que estava em transição, ele disse que ele havia, desenvolvido um agente imputando todas as variáveis dos conteúdos e colocações que eu faço nas redes, para tentar interagir comigo, então interagir com o André Caldeira, para ele se Uhum. aconselhar com o André Caldeira sobre qual seria o melhor direcionamento dele de carreira. Obviamente, ao me escrever sobre isso, ele chamou a minha atenção, mas aí ele me mostrou o que o suposto André Caldeira, agente, teria indicado para ele. E aí eu disse: "Meu caro, esse não sou eu jamais indicaria isso", né. Então ele chamou a minha atenção inicialmente, mas quando eu fui aprofundar, eu não vi. Então, enfim, é um tema que obviamente está muito presente aqui, não só na minha pauta, mas de todos nós. E que eu, queria ouvir a tua perspectiva. É muito bacana, a sua visão aí, que eu acho que traz esse lado de alguém que está vivendo muito essa transformação, mas que segue acreditando no potencial humano, ou seja, na nesse Perfeito. olhar, né, de contexto, nesse olhar de histórico, na Uhum, empatia e tudo uhum. mais. O que eu acho que, IA pode fazer é potencializar e ampliar o seu leque, por exemplo, de candidatos, Isso, no primeiro filtro, primeiro primeiro momento. filtro, claro. Uhum. Então, e acho que isso sim, ajuda bastante, mas também existia antes de IA, mas acho que ela vai ajudar a você ter processo de seleção, sei lá, ter os candidatos finais, um número de candidatos finais maior ou mais opcionalidade ou mais diversidade, enfim, do Aham. que o processo humano desde o começo do funil. É, muito bom. Eu li uma entrevista sua, na qual você contou que quando tinha uns 5 ou 6 anos de idade, seus pais te perguntaram o que você queria ser no futuro. E você dizia que queria ser uma vaca para ficar no pasto, comendo grama o dia inteiro, enquanto o pessoal tira leite, sem nem precisar sair do lugar. Absolutamente a antítese da sua história, né. O que mudou na sua forma de ver o mundo com essa trajetória de tantos projetos, tantos novos mares, tantas novas histórias? Essa história é boa eh, eu acho que, uma das coisas que eu, uma das coisas que eu, uma das histórias, não necessariamente por serem religiosas, da Bíblia, Hã. que eu escutei muitos anos atrás, depois li várias vezes, que é a história dos talentos, Hã. do pai que viaja, os Uhum. 3 filhos talentos, ela me marcou muito. E eu, eh eh, à medida que fui crescendo, né, nem tudo deu certo, eu tive momentos difíceis, errei bastante também no caminho, e fui entendendo que era possível fazer mais, eu fui, cada vez mais me sentindo não na obrigação, mas, na, eh, capacidade e vontade de querer contribuir. Sim. Então, se eu tenho a capacidade de, eu sei que isso pode ser, e não é necessariamente financeiramente, inclusive, tá. No meu marco não é o, eu não meço dinheiro como a métrica do sucesso. É uma métrica do sucesso, mas, pô,
Se eu conseguir ter, hoje eu tenho 2 empresas que eu fundei antes da Nuvini, que estão aí com sócios tocando, continuam, uma líder uma líder na América Latina ainda, que é a Bossa Nova, que destruiu isso tudo super bem. Para mim é muito impactando a vida de clientes, investidores, empreendedores, isso para mim é muito legal. Uhum. Então, a mudança foi que, com 5 anos de idade, não tinha muita noção do que era possível fazer no mundo. Meus pais me puseram no barco, me mostraram que o mundo era muito maior do que eu imaginava. E depois, por acaso, empreendi com a família, depois empreendi sozinho e entendi que dava para fazer mais, dava para ir mais longe ir mais longe e contribuir mais e impactar mais. Muito bacana. E que conselhos você daria com a experiência e bagagem que tem hoje para o Pierre lá atrás, recém-saído da expedição, ali com 19, 20 anos, quando estava começando a carreira? Acho que a primeira que eu acabei dedicando bastante tempo lá no comecinho de 2000 e depois continuei, tá, dedica tempo para se conhecer. Hum. Eh, e a segunda não tente necessariamente ser bom do que você é muito ruim. É, ou seja, compound, né, invista nas suas fortalezas, que Certo. aí se você consegue ser o melhor ou a melhor, ou muito bom, no que você é bom, eh, você tem uma chance muito maior de se se concretizar as coisas que você quer, e o resto, traz sócios, traz parceiros, nada no seu, né, no seu ambiente. O caminho Muito no seu bom. ambiente, seja o seu ambiente, mas você precisa se conhecer. Se É. conhecer é um desafio grande. Sobre o segundo ponto, eu já vou voltar para o primeiro, o Gallup tem exatamente essa abordagem, olhando para avaliação de personalidade, pontos fortes e pontos de atenção que todos temos, que ele diz o seguinte: a gente precisa se apoiar fortemente nas nossas fortalezas, são as principais alavancas de geração de resultado. E aí escolher aquilo que a gente quer desenvolver nos pontos de atenção, que vão deixar de ser arestas, que vão deixar de ser correntes que a gente fica arrastando, sabe. Então Uhum. eu me lembrei dessa perspectiva quando escuto você. E sobre o autoconhecimento, eu acho isso absolutamente vital. Você tem práticas, eh, atuais que colaboram com o teu autoconhecimento? Tenho práticas atuais, eu todo dia eu escrevo um diário, Ah, por exemplo, escrevo um diário, o journaling e é um então. journaling, Aham, faz eu tinha teve uma época que eu fiquei uns 3, 4 anos, mas era no papel lá, certo. em Word, também 7. E aí há 1 ano e meio atrás, eu voltei, digital agora, mas a Aham. primeira coisa que eu faço todo dia de manhã, antes de ler notícia, responder e-mail, qualquer coisa, eu sento e faço meu journal. Eh, No e no é celular ou no computador? no que der, eu tenho um Aham. aplicativo, enfim, chamado Day One, que tá em todas as plataformas, eh, Day e One. e Opa, que legal. Day One, Uhum. é super legal. E é muito legal, depois fazer 2 anos agora em maio. Você olhar pra trás, porque ele traz: 2 anos atrás você estava lá", aí você fala: "Aquela situação complicada, não estava complicada". E você vê, vamos chamar de evolução, mas uma certa evolução, na sua forma de se conhecer, de entender e saber suas limitações e saber, então journaling é uma coisa que eu faço, e fez uma diferença. Fiz em 2 fases, agora faço da forma mais, primeira coisa que eu faço no dia, primeira coisa que eu faço. Muito bom. Isso me lembra o Jerry Colonna, que foi meu entrevistado aqui no podcast, tem uma Sim, empresa chamada Reboot, foi um VC super importante nos sim, Estados Unidos, super, anos 90. super, Eu acabei super. de voltar dos Estados Unidos, fiz uma formação com ele lá em Santa Fé, Que no Novo legal, México, que e o legal. Jerry é um adepto, assim, ferrenho do journaling, inclusive na formação, né, e aí tem uma conexão muito forte com esse tema da estrutura, de você tangibilizar o que você está sentindo e pensando, e poder revisitar na linha do tempo, exatamente como você fala. Você É. conhece o Jerry?
Eu não conheço ele, Aham, adoraria conhecê-lo, aham. conheço os programas dele lá e É, não, é espetacular, sabe. Eu fiz lá na MEA, né, Modern Elder Academy, que é a propriedade do Chip Conley, eles têm alguns projetos, e o livro dele, o Reboot, que em português é sim, Reiniciar, eu recomendo perfeito, profundamente, sabe, porque é perfeito. Vou até sensacional. anotar aqui. Anote, anote. O Jerry inclusive fez a chancela, né, o endorsement do meu terceiro livro agora, Eucorp, e eu mandei para Legal, ele traduzido e ele fez o endorsement lá, é um cara que eu tenho massa, muito respeito, muita proximidade. massa, massa, legal. Meu caro, eu vou passar para a segunda parte, que são agora perguntas comuns a todos os meus entrevistados aqui no podcast, tá. Perfeito. Então, queria te pedir para começar com, a seguinte proposta. Completa para mim a frase a seguir: "Propósito é". Ter vontade de deixar o mundo melhor a cada Olha, dia. muito lindo, muito lindo. 2 ou 3 palavras que ajudam a entender o seu propósito pessoal. Acho que aprender, eh, e com o aprendizado crescer e depois compartilhar. Aprender e compartilhar. Aprender e crescer, né, Aprender, crescer e compartilhar. crescer e compartilhar. É. Uhum. Queria que você citasse uma figura de referência na sua vida, seu pai, sua mãe, um professor, um mentor, as razões para a citação dessa pessoa, o impacto na sua trajetória e o que que você destacaria como principais aprendizados com essa pessoa. É, são 2 pessoas que é meu pai e minha mãe. Eu Hã, imaginei, eu e é imaginei. é difícil serem outras, porque foram tantas coisas, né. Uma das coisas, estendendo um pouquinho aqui a resposta aqui, eh, eu só não, a cada ano ou década que passa eu dou mais valor pela experiência que eu tive, dos Aham, 15 aos 19. Aos 20 e poucos eu dava menos, é. aos 30 e poucos eu achava legal, hoje foi tão, complexo o que eles fizeram, botar 3 filhos Aham. no barco, puta, naquela época, Nos sem anos nada, o 80, Brasil nos anos 80. 80, o Brasil, vamos lembrar que o Brasil não era um país onde você saía e entrava facilmente, ainda estava, pré-democracia, então poder, ter planejado 10 anos, poder fazer isso e todos super unidos, todos super, todos com vontade de ir, né, nós 3 hã, naquela época foi algo incrível, todos os aprendizados que a base, né, a fundação, veio daí, minha fundação veio Uhum, daí. é. Estão com que idade seus pais? Meus pais, minha mãe vai fazer 80 agora em julho, meu pai tá com 78, vai E fazer continuam e continuam velejando? continuam velejando, menos, Aham, meu pai tá reformando um barco lá no sul, minha aham, mãe tá comigo aqui na Bahia, agora sim. passando veio pra cá, e velejam menos, mas vão Aham, velejam, mas menos, aham, né. é. Não, é muito Mas impressionante. não por saúde não, só porque não tem expedição, se tivesse uma expedição estavam indo lá, tenho certeza disso. É muito impressionante, os 2 são realmente muito inspiradores. Você tem alguma história de vida ou carreira, daquelas, assim, ou muito engraçada ou inacreditável que você poderia compartilhar com a gente aqui? Então, fora essa mini aventura aí quando eu tinha 19 anos, eu acho que, a história, mais interessante, mais curiosa que eu tive foi, quando a gente saiu falar de negócios, né, falei primeiro, mas Uhum. quando a gente estava Bob e Volheim, que hoje está na CIT e eu, estávamos na Star Media, e a Hã. gente decidiu que, puta, depois de fazer várias aquisições, né, eu estava lá fazendo M&As aqui no Brasil por literalmente milhões de dólares, falei: "Puta, vamos para o outro lado montar a Ideia.com", e a gente teve uma reunião com o meu investidor aqui no Brasil, puta, não deu muito certo, estava quase, estava tudo fechado, aí acabou mudaram a regra do jogo nos 45 do segundo tempo, e aí a gente foi para Nova York, fazer uma reunião na Warburg Pincus, que na época era o Uhum. Cristiano Botti e Gary Nussbaum, o Gary era, board da Star Media, então o Bob conhecia ele bem. Pô, chegamos lá pra uma reunião de, eh, sei lá, 1 hora e pouco, e a gente estava levantando na época, acho que queria $2 milhões, e aí a reunião foi normal, ele falou: "Puta, acho que 2 milhões é pouco, acho que eles deviam levantar 4".
E aí acabou a reunião normal, tipo, nunca tinha nem tinha conhecido ele. Aí falou: "Ah, beleza, fechado, vamos fazer". Hã, e eu voltei para o Brasil, falei: "Pô, Bob, mas será que o que que é esse fechado, né?" Porque o brasileiro fechado é tipo, vamos ver mais detalhes, ainda mais depois da experiência com o fundo que tinha dado, mudado a regra do jogo nos 45. Do dia daquela reunião, ao dia que entrou $4 milhões na conta da Ideia.com lá nos Estados Unidos, foram 30 dias. Olha. A gente voltou, passou o final de semana, na segunda-feira, falou: "Vamos ver a documentação, vamos ver". Então foi assim, eh, a época da pré-bolha, né, pré-bolha, bem Aham. na Sim. pré-bolha. Tipo, milagres acontecem, Uhum, milagres uhum. acontecem. Só ter vontade e querer ir atrás e ter um bom plano e ter uma boa estrutura, hã, não diria milagres, mas, hã, existe um mundo de possibilidades, de oportunidades, se você souber em que porta bater. Muito bom, muito bom. Um grande erro e, obviamente, o consequente aprendizado na sua carreira. Então, o grande erro, eu até escondi do meu currículo por muitos anos. Hum. Hum. Em 2002, Hã. eu fundei uma empresa chamada Vivo Bem. Eu fiz, Vivo Bem? fiz Vivo Bem, é uma empresa de Aham. eventos. Eu fiz tudo que você não deve fazer numa startup. Usei só o meu dinheiro, fechei vários, era uma eu me inspirei em dar um passo atrás. Eu fiz todos os cursos Tony Robbins, Dayton Destiny, todos. Eu voltei para o Brasil, falei: "Eu devia fazer algo assim no Brasil". Aí chamei o Nuno Cobra, o Chinha Chique, Mauro Haufeld, meus Sim. pais, um cara chamado Rodrigo Cardoso, e criei um produto chamado 5 chaves para o sucesso, que era para empresas, não era nem para indivíduos, para empresas. Aí, fechei 10 datas no Credit Card Hall, que é um espaço grande de eventos aí em São Paulo, lá em São Paulo, Aham, fechei claro. fechei tudo, tinha um time de 80 pessoas trabalhando, sem ter vendido um ingresso, né. Hã, e aí, puta, em 6 meses aí isso foi em 2002, 2003. E aí houve, puta, mudanças no cenário político brasileiro, estrutura, não vendeu, primeiro vendeu muito bem, o resto não vendeu muito bem, mas eu tinha contratos de longuíssimo prazo, então literalmente perdi todo o meu colchão, Aham. e fiquei ainda com dívida no final, e aí demorei um tempão para poder me recuperar. E o aprendizado, acho que foram vários, mas o principal é, hã, sempre tenha um plano B. Uhum. Quem não tem plano B, não tem plano nenhum. Acho que esse é Hum. e hoje o caminho, minha visão é até maior. Um dos principais drivers meus, principais pontos meus de modelo mental é: você precisa ter opcionalidade. É. Se você não tem opcionalidade, você não você não sabe o que você não sabe das coisas que podem acontecer. Então, a opcionalidade para Aham. mim é mais do que resiliência. Resiliência, beleza, você vai aprendendo o caminho, mas opcionalidade é muito importante. Muito bom, Pierre. Muito obrigado por compartilhar. É super rica essa partilha aí. Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, viva ou já falecida, para uma refeição e uma boa conversa, quem você convidaria e por quê? Eu pensei em alguns nomes e em algumas pessoas na história, mas a minha resposta vai ser meio batida, eu acho. Uma pessoa que eu admiro pelo modelo mental e pela forma de conseguir criar vários negócios em paralelo é o Elon Musk. Eh, Elon Musk. Uhum. ele tem uma capacidade de, quando você olha hoje a xAI, que, né, você olha o produto final que vai abrir capital agora, você diz: "Puta, existia uma estratégia por trás de levar o Twitter, né, fechar o Twitter, virar X, fazer a xAI, fundir os 2, caminhar". Então tinha uma estratégia que, eh, quando você olha para trás ela é clara, mas, ele efetivamente atuou em diversas frentes ao mesmo tempo. E outras coisas como ele montou o maior, centro de GPUs, de processadores, de AI, né, os Blackwells, em tempo recorde, no tempo que Aham. não demoraria para alguém fazer o projeto, Aham. da estrutura. Então, esse modelo mental, essa capacidade de conseguir, hã, pensar, e executar, né, sendo um operador como eu sou, Aham. é algo que eu adoraria aprender mais. Muito bom. Uma memória especial da sua vida, um momento, né, um recorte que você gostaria de voltar e reviver?
eu acho que minha vida teve muitos momentos. Aham. Eu acho que, o momento pessoal, Hã. emocional e diferente foi, acho que o nascimento do meu primeiro filho, Hum. porque muda a sua você deixa de ser filho e passa a ser pai. Aham. Isso muda tudo. Como é que ele se Então chama? Emanuel, Emanuel. Manuel. E que idade ele É. tá? Do primeiro casamento, ele tá com 34, 35 anos. Aham. Ele Eu era mora muito onde? jovem, eu tinha 21 anos de idade, eu era Aham. super jovem, 22 anos de idade. Ele mora Então onde? ele agora mora em Orlando. Ah, Mora em certo. Orlando. Aham. Já morou no Brasil, ele é americano, já morou no Sim, Brasil, agora mora em Orlando. certo. Uhum. E algum outro momento que você gostaria de trazer, que você falou esse pessoal? Eu acho que, o momento de ter conseguido abrir o capital da Nasdaq foi muito emocionante, que tinha Certo. uma tudo que levou a chegar lá, foram muita intensidade, vamos falar assim, e conseguir estar lá, foi importante, foi único. Aham, aham. Não, sem dúvida. Eu posso tentar imaginar, né. Qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu? O melhor conselho que eu já recebi foi: toda vez que estiver recebendo um conselho, tenha certeza que a pessoa que está te dando conselho, não tem um viés específico sobre dela, e Aham, segundo, tem a experiência para te dar o conselho, porque certo. arquiteto de obra pronta tem vários, É e às verdade. vezes as pessoas querem te dar um conselho e não tem necessariamente a bagagem ou a experiência, ou tem um viés que você não está enxergando ali, que pode, te fazer aceitar o conselho e seguir por um caminho que não é o melhor para você. Uhum, uhum. Tenha senso crítico, em relação aos conselhos que você recebe. Muito bom. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Eu acho que, a principal é: o que faz você, seguir esse caminho? O podcast é maravilhoso, parabéns. E o que te fez criar esse podcast? Então, meu caro, você sabe que, o simples fato de a gente estar aqui gravando hoje justifica essa intenção, que é a de eu poder convidar pessoas que eu sei que têm grandes histórias para contar, que podem inspirar, trajetórias, carreiras, times, empresas, conselhos, sabe. E eu, nessa minha trajetória, eu tenho acesso a pessoas muito, muito bacanas, muito inspiradoras e que estão dispostas a, ir além, sabe, de si mesmas e partilhar legado, partilhar dor de barriga. É a tal da vida do eletrocardiograma, e eu acho que a gente vive um momento de mundo, de sociedade, que a gente precisa de luz. Então, a intenção é Certeza, essa, começou a certeza. acontecer desde o ano passado, eu comecei a ser procurado por empresas de PR, de grandes que atendem grandes lideranças, me oferecendo essas lideranças para serem entrevistados. Por quê? Porque eu acho que eu cheguei num ponto que eu acho muito relevante, acredito, que é justamente o da humanidade, ou seja, encontrar o lado humano dessas grandes lideranças, dos donos de Perfeito, empresas, dos, conselheiros. Então aqui a gente não fica falando sobre investimento, sobre market share, sobre novos produtos, sabe, isso aí está em outros lugares. Aqui eu quero perfeito. a história, por isso que eu fico garimpando, e aí eu preparo, sabe, eu preciso me sentir conectado com a pessoa que eu estou conversando, como eu estou com você, e obviamente se eu consigo fazer isso, eu consigo ecoar isso para outras pessoas. Então, Legal. eh, o resultado está nessa, base crescente da audiência, mas também na eh, no quanto eu tenho me transformado, Legal, aprendendo tanto sobre isso, e obviamente eu legal. quero levar isso muito adiante. O fato de eu gravar, online, me permite conversar com pessoas em qualquer lugar do mundo, né, então hoje você está em Salvador? Tô em Salvador. Tá, eu estou em Curitiba. Quando eu conversei com o Perfeito. Jerry, ele estava na casa dele lá nos Estados Unidos. Então, sabe, eu posso conversar com se as pessoas estiverem dispostas a trocar comigo e conversar e Uhum. participar, eu posso alcançar pessoas em qualquer lugar. Então, eu Legal. acho que tem aqui um formato que pode, levar de fato muita inspiração e muito diálogo. Luz.
Luz, legal. É isso. Gostei da luz. É, Luz, gostei. muito bom. Obrigado. Legal. Um livro marcante na sua vida, e por quê? Autobiografia de um yogi, Ah, uhum, porque, eu fui criado católico, uhum, embora, fez muitas fases onde eu não fui necessariamente à igreja, mas ele abriu, uma visão de espiritualidade, de hum. de Você conexão tá com falando do Yogananda, certo? Yogananda, isso, Aham, exatamente, eu ia até falar aqui do Yogananda. aham, Ele abriu uma conexão com a espiritualidade, com o todo, com o mundo, é. com as com as coisas que não são tão lógicas, aliás, teoricamente não são tão lógicas, mas são tão verdadeiras para mim hoje. É lindo Então esse livro, Autobiografia de um Yogi. Vou te contar uma coisa que acho que talvez você não sabe, ano passado, 25, eu passei 30 dias na Índia, eu e minha mulher, presente de casamento dela para nós de 30 anos de casados, e a gente fez uma peregrinação seguindo os passos do Yogananda com um grupo. uau, Aham. Então a gente que foi a legal, 10 cidades na Índia, que legal. meditando e visitando lugares aonde ele nasceu, cresceu, viveu, antes de, nos anos 30, ir para os Estados Unidos e trazer o yoga para o Ocidente. Então tem uma, de novo, Que você veja a legal. sincronicidade aí, né, desse tipo de conexão. É. Muito bacana É, você citar esse livro que é sensacional. eu ia esse era o meu livro, eu falei: "Pô, acho que ninguém vai conhecer, ninguém vai saber o que é", mas, puta, o cara meio, sei lá, meio Não, fora da curva, eu falei: "Não, vou deixar porque é claro. é real, É, não é muito. o livro de startup, não é um livro de business, é um livro muito mais É, profundo", então, é. é isso. Muito, muito. Esse é um livro espetacular. Eu já tinha lido o livro, né, há muitos anos, antes de receber esse convite da minha esposa, e foi transformador para a gente, em vários aspectos, assim. Que Então, legal. fico muito feliz aí com a menção desse livro. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que que você mudaria? Eu, hã, mudaria, gostaria de mudar as pessoas, só é super difícil, mas é um poder mágico, para que elas conseguissem se colocar no lugar das outras. Ah, Porque uma grande parte dos desentendimentos das questões do mundo é que, as pessoas como, né, nós como, identidade, como ego, como o que seja, a gente, até às vezes acha, mas não consegue. E aí quando você consegue se colocar do lado do outro, você, acho que isso transforma muitas coisas, muitas coisas. 100% de acordo. Muito importante o tema, que eu acho que é a empatia, né, seja emocional ou cognitiva, mas que dá para ir além, no sentido da compaixão, né, de estender a mão, de querer Isso, fazer alguma coisa pelo outro, né, que tem a ver com esse pensamento sistêmico, com o legado que você traz aí. isso. E olhando, você está com 57 anos de idade, né, acho que tem 1 Uhum. ano a menos do que eu, então a gente tem praticamente a mesma idade. Eh, a gente já deve ter passado, né, da estamos vivendo a segunda parte da nossa vida, que espero que seja bastante longa, e aí a gente tem que cuidar da gente para poder, né, passar bem. O que que você almeja para essa segunda parte aí da sua vida, para os próximos anos, até que você faça a sua passagem? Eu almejo poder contribuir mais, poder, colaborar mais, poder dedicar mais tempo, eu não vou chamar que é para o terceiro setor ou para o que seja, mas poder utilizar, trazer essa bagagem, essa experiência, que eu tinha e tive, que é focada hoje mais em negócios, para negócios que possam ter impacto, na vida de mais pessoas. Hum, Que eu vejo muitos projetos e vejo muitas pessoas com projetos que têm um conceito muito interessante, tem a ideia muito interessante, mas falta, a experiência, a vivência de como, fazer isso, algo mais perpétuo, algo isso é, mais perene, e que por sua vez impacta mais gente, né, então, como usar essa experiência toda, para poder apoiar as iniciativas que por sua vez buscam, gerar impacto. muito bom. Você sabe que isso tem tudo a ver com a ideia desse podcast,
com os 2 projetos que eu coloquei de pé voltando da Índia, aquela viagem de 30 dias do Yogananda. O primeiro foi um programa que está na 2ª turma já, chamado Líder com Propósito, que é uma formação de 6 meses que eu conduzo. E o meu livro, o 3º livro que eu lancei agora, Eucor, Reflexões sobre Carreira, Vida Pessoal e Propósito. Então, esse pensamento sistêmico de impacto, eu acho que tem muito a ver com maturidade e com intenção, e eu tenho certeza que a tua ela é Perfeito. tão grande e tão inspiradora quanto o que você contou pra gente hoje. Eu queria terminar pedindo para você trazer uma frase cuja mensagem seja marcante na sua vida. Então, quando a gente foi na primeira viagem, né, no barco menorzinho, É. tinha uma placa, um pôster no barco, Hum. que marcou, obviamente, até hoje, e ele é muito marcante, que dizia: "Devemos aproveitar o aqui enquanto estamos aqui, porque não é aqui, lá". Olha, que coisa E mais linda, Pierre. para uma família saindo para viajar é sempre, né, aproveite o aqui enquanto estamos aqui, e a vida toda é essa, né. Então, Isso. e isso pode ter uma visão mais profunda de, pô, você não vai estar aqui a vida toda, tem mas foi eu até me arrepio aqui, porque é muito profundo, né, as pessoas, Muito, a muito. gente vive cada vez um mundo mais É, acelerado, mais correndo, mas importante se aproveitar aqui, é. porque Repete a frase, por favor. a frase é: "Devemos aproveitar o aqui enquanto estamos aqui, porque não existe aqui, lá". Sensacional. Tem tudo a ver com a presença real e com a impermanência no Exato. budismo, né, por exemplo. Sim, sim, perfeito, Uhum. isso. Muito E bom. estava no numa plaquinha no barco, É, inocentemente lá. é. Coisa mais linda. Olha, meu caro, foi espetacular, como eu já sabia que seria, mas foi ainda mais. Eu também fico aqui, muito feliz em poder me reconectar com você e a gente fazer essa troca. Agradeço muito pela sua abertura, vontade e transparência em compartilhar tanto aqui com a gente. Não, perfeito, André, eu que agradeço aí o convite, o papo foi excelente, um papo leve, papo bom, que deu espaço para poder, né, compartilhar e abrir a real, né, abrir a pessoa, não É, o empreendedor. Então, obrigado pela oportunidade e te desejo muito sucesso aí para que continue trazendo líderes e pessoas incríveis. muito bom, meu caro, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais propósito, mais inspiração. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.